Como configurar passo a passo o seu robô Xiaomi X20 Plus no seu smartphone. É isso que eu vou mostrar nesse vídeo e a dica funciona se você tem um aparelho Android como o meu ou até mesmo um aparelho iPhone. Vamos lá, fazer essa configuração é bem fácil. Primeiro passo, obviamente, você tem que ligar o robô aspirador, beleza? Então aqui no meu caso ele já está ligado. Mas se ele já foi configurado alguma vez, pode ser que ele não apareça no seu smartphone. Então confere se depois de você ligar e aguardar uns 5 minutos, se ele vai ficar piscando esses dois LEDs como está aqui. Se não tiver, então você vai ficar segurando esses dois botões aqui por mais ou menos 10 segundos para ele fazer o reset do Wi-Fi. Feito isso, então agora você precisa instalar o aplicativo Xiaomi Home. Tá? Esse aqui. Em iPhone, se eu não me engano, ele vai aparecer em chinês, mas a cor é esse aqui e você pode procurar exatamente por esse nome também. Beleza? Vou apertar aqui para fazer a instalação e vou apertar em abrir. Nessa tela, você pode ler o contrato de usuário e política de privacidade. Eu já concordo, vou apertar aqui. Programa de experiência do seu usuário, fica a seu critério se você quer participar. Região, não sou de Singapura, vou colocar aqui Brasil. Pronto, e agora ele está pedindo para fazer o login com a conta da Xiaomi. Essa parte aqui é importante, porque não é obrigatório você ter uma conta da Xiaomi, mas eu recomendo fortemente que você utilize, porque eu já usei sem a conta da Xiaomi e eu tive algumas limitações. Então, se você tem uma conta da Xiaomi, ótimo, é só você fazer login. Se você não tem, então você tem duas opções. Você pode apertar aqui ó, em criar conta e aí seguir o passo a passo do aplicativo para você criar sua conta, ou você pode usar outras formas de login, né? Como uma conta do Facebook ou Google. Como eu já tenho, eu vou colocar meu e-mail e senha aqui e vou marcar essa opção que lhe aceita o contrato de usuário e política de privacidade. Feito. Aqui eu vou apertar em abrir app, entrar, abrir e pronto, já estou na tela inicial. Vou apertar agora aqui no mais e adicionar dispositivo. Se aparecer essa solicitação, você tem que permitir para ele encontrar o robô aspirador. A localização, olha só, é importante você autorizar também, porque se você negar isso aqui, o Android também pode negar o Wi-Fi ou outras informações. Então eu sugiro você apertar aqui, ó, durante o uso do app. E olha só, já apareceu aqui o robô aspirador, vou apertar nele. Se não aparecer, confere se o Bluetooth do seu smartphone está habilitado, ok? Vou apertar aqui. A rede Wi-Fi, né? Então vou selecionar aqui a rede Wi-Fi da minha casa, que é Bruno. Só que olha que interessante, eu não consigo selecionar porque ele está na rede aqui, ó, 5G. O detalhe aqui é o seguinte, o roteador da minha casa, ele tem um Wi-Fi de duas frequências, da banda de 2.4 e também de 5 GHz. E o robô aspirador ele não é compatível com 5 GHz. Então, o que eu vou fazer para resolver essa situação? Eu vou fazer o seguinte, vou apertar aqui fora, nome do Wi-Fi. Eu vou ver se eu consigo digitar. Ó, realmente, ele não deixa aqui digitar. Eu tenho que selecionar uma rede, só que ele não permite selecionar essa rede aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desativar o Wi-Fi. Vou apertar aqui em selecionar. Vou ativar o Wi-Fi. Vamos ver se agora aparece. Ainda não. Olha só, agora apareceu Bruno. Só que o que eu fiz? Eu voltei e apertei novamente aqui no robô aspirador. Então, sendo assim, ele provavelmente fez uma nova verificação e agora sim apareceu aqui para configurar. Vou apertar aqui, vou colocar a senha da rede Wi-Fi, pronto, voltar e avançar. Conectar o aparelho, vou apertar aqui em conectar e feito. Agora é só apertar em concluído. O cômodo em que ele está, vou definir que é quarto, mas você pode criar um cômodo se for necessário, vou apertar em avançar. O nome eu vou deixar o sugerido mesmo. Aqui aparece eu quero compartilhar, né? A princípio eu não vou compartilhar. Isso aqui eu vou apertar, pode continuar a solicitar. E beleza. Então agora eu tenho que fazer mais algumas configurações, né? Então, informações do acordo de usuário e política, concordar. Aqui tem algumas informações sobre o robô aspirador, né? Organize sua casa, né? A situação de abrir a porta, começar da estação, né? E criação do mapa rápido. Então, agora o que é o ideal? É levar o robô aspirador até a estação para começar a criar o mapa. Então eu vou fazer isso. Olha só, estou com a base aqui. Antes de colocar o robô aspirador, confere se esse LED está aceso, sinal que a base está recebendo energia. E para colocar o robô aspirador, não tem segredo.
só aproximar ela dessa forma aqui, até encostar lá atrás. E pronto, ele já vai começar a carregar. Continuando no aplicativo, vou apertar agora em criação de mapa rápido. E é só aguardar um momento, né, enquanto eu então cria o mapa. Pronto, ele finalizou ali a criação do mapa, eu deixei ele só no meu quarto aqui para ser mais rápido. Se aparecer essa mensagem, ajuste o mapa com precisão, vou apertar aqui em OK. Bom, e aqui eu posso selecionar o cômodo e apertar em dividir. Então, por exemplo, vamos supor que ele fez um mapeamento errado, ele colocou só um cômodo, mas são dois. Então, beleza, eu posso arrumar ele aqui, deixa eu só ajustar essa parte. Então, por exemplo, vamos supor que sejam dois cômodos. Então, vou deixar dessa maneira aqui, vou apertar em OK. E olha só o que vai acontecer, ele vai separar em dois cômodos. Ele faz isso aqui de forma automática quando a sua casa é grande, mas não é preciso, então às vezes você precisa fazer essa divisão. Feito isso, você pode renomear, então vamos supor que o cômodo 1 seja a cozinha. E o cômodo 2, vou apertar em renomear, vou personalizar e vou colocar aqui um outro nome, como quarto. Só que ele informa que está duplicado, porque já existe, então posso cancelar, selecionar quarto e confirmar. Feito isso, eu posso então ajustar o mapa conforme necessário, posso também mesclar, tá? Então, por exemplo, quarto 1 com cozinha, e eu posso usar o botão mesclar para ele juntar e deixar somente um cômodo. Aqui em configurações ainda, eu tenho várias opções. Eu tenho histórico de limpeza, período DND, que é o tempo que a limpeza agendada não vai funcionar, gerenciamento de suprimento, ele vai mostrar a vida útil, então quando zerar o filtro eu preciso substituir, né? Isso é bem legal para você acompanhar. Configurações da aspiração de pó, por padrão, ele já faz isso de forma automática, né? Então quando o robô aspirador volta para a base, ele faz a coleta do pó de forma automática. A frequência da aspiração, eu geralmente deixo uma vez, para mim isso aqui já é o suficiente. Configurações da limpeza do pano do esfregão, né? Então o que acontece? A frequência de limpeza por padrão é 8 metros quadrados. O que isso significa? Que o robô aspirador, depois de 8 metros quadrados limpando, ele vai retornar para a base, fazer a limpeza dos esfregões e depois retornar onde ele parou. Então, se você quer deixar sua casa ainda mais limpa, se tem bastante sujeira, talvez a opção de 5 metros quadrados seja mais interessante para você, porém ele vai levar mais tempo para limpar. Agora, se sua casa não tem tanta sujeira assim, talvez deixar em 10 metros quadrados. Eu uso meio termo aí, que 8 metros quadrados para mim é o suficiente. Eu posso também marcar essa opção para não retornar para limpar os panos do esfregão, mas eu não acho assim tão interessante, porque ele vai sujar e vai acabar sujando mais ainda a casa. Secagem automática, então depois que ele finaliza todo o processo da limpeza dos esfregões, ele vai começar esse processo. A duração da secagem, né? Por padrão, ele vem com 4 horas, mas aqui na minha região eu já fiz alguns testes e 4 horas não é o suficiente. Então, eu prefiro deixar 6 horas. Pelo que eu testei, isso funciona muito bem e deixa os panos do esfregão sequinhos. E aí você pode testar, né, e ajustar conforme necessário. Auto-limpeza da estação. Essa opção é bem interessante para você limpar dentro ali da base, né? Porque com o tempo vai acumulando sujeira. Aí você pode apertar iniciar auto-limpeza, que ele vai jogar água, e aí você pode limpar, passar um pano, depois ele vai puxar essa água e tudo mais. Preferência de limpeza do pano do esfregão. Para mim, limpeza diária é o suficiente, mas se você perceber que os esfregões não estão ficando limpos, você pode também usar a limpeza profunda. Lista de mapas, então você pode criar mais de um mapa, por exemplo, andar 1, 2, 3, e aí você coloca o robô aspirador no andar correto e seleciona o mapa aqui, né? Só apertar nele e apertar aqui como mapa atual. Como eu só tenho esse, o botão está bloqueado. Alterar área, que a gente viu anteriormente. Parede virtual e área restrita. Isso é bem legal porque você pode colocar uma parede virtual onde o robô aspirador não pode passar. Então, se tiver uma área muito perigosa, algum lugar que você não quer que ele entre, como um banheiro, você pode colocar essa linha dessa forma aqui e confirmar. Então, se o robô estiver desse lado aqui, ele não vai atravessar essa linha. Olha só, mas tem um detalhe. Até aqui tem essa informação. Não confie em áreas restritas e paredes virtuais para isolar áreas perigosas. Okay? Tem também aqui, ó, aspiração e limpeza da área restrita. Você pode colocar onde ele não vai fazer a limpeza, né? E confirmar. Vou descartar essa opção. Retomar a limpeza. Resumindo essa opção, quando ele estiver fazendo algum serviço, estiver acabando a bateria, ele vai voltar para a base, vai carregar a bateria e quando tiver energia suficiente, ele vai retomar o processo da limpeza. Eu acho interessante deixar marcada essa opção. Estratégia de limpeza, né?
Então você tem duas opções, menos colisões, e realmente funciona, e alta cobertura. Ele vai colidir levemente aí com alguns objetos, mas ele vai melhorar o processo de limpeza. Você pode escolher qualquer um dos dois. Edição de tapete, então lembra que esse robô aspirador, ou pelo menos o X20 Plus, ele não detecta o tapete de forma automática. Então você tem que vir aqui, colocar onde tem um tapete, né? E confirmar aqui. Pronto. Mais funções, trava de segurança infantil, você vai bloquear os botões do robô aspirador, pode usar o controle remoto se precisar controlar manualmente o robô. Encontre o robô, né? Se você não estiver achando ele. Fuso horário, notificações e idioma. Olha, eu prefiro usar o português mesmo, então vou selecionar aqui o português do Brasil, e aí qualquer processo, né, qualquer coisa que ele for falar, sempre vai ser no idioma em português. Vou voltar e vou apertar aqui Encontre o robô, e já é possível ouvir ele falando em português. Ajustar volume também fica a seu critério, né? Vou deixar aqui já em 74%, para mim já é o suficiente. E outras opções, né? Como o nome do dispositivo, você pode alterar, compartilhar dispositivo, se quiser compartilhar com uma conta de outra pessoa. Atualização de firmware, eu sugiro você deixar sempre na versão atualizada, porque isso aqui pode corrigir bugs, falhas e até melhorar o funcionamento aí do robô aspirador. E em configurações adicionais, aqui tem mais algumas informações, porém o mais importante é aquilo que eu mostrei. E assim, não menos importante, nós temos também essa tela onde tem o mapa, e eu tenho dois botões aqui em cima. O primeiro eu posso selecionar uma área que eu quero fazer a limpeza específica, né? Ou eu posso apertar o segundo botão, que eu vou selecionar um cômodo. E aqui embaixo eu tenho mais algumas opções, né? Está selecionado o modo padrão. O que nós temos aqui? Aspirando, somente aspirar pó. Aspirando e esfregando, vai aspirar e passar pano. Vaporizando, que ele só passa pano. E aspirar antes de limpar, que eu acho a opção mais interessante porque ele vai aspirar toda a casa e depois ele vai passar pano. Porém, essa opção gasta mais energia e leva mais tempo. Sucção, geralmente eu uso o padrão mesmo, mas tem o silencioso até o turbo. Eu recomendo você evitar a opção turbo, só quando ele realmente for necessário, como quando ele for passar, por exemplo, em cima de algum tapete, algum carpete, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, eu sugiro usar padrão, tanto para economizar bateria, quanto para aumentar a vida útil do seu robô aspirador. E a saída de água, geralmente eu deixo aqui nível 2, que para mim é o suficiente. E não menos importante, o modo personalizado, onde eu coloco o que vai acontecer em cada cômodo. Só que essa opção tem uma desvantagem, você não tem mais o botão aqui de aspirar antes de limpar, então você só tem essas três opções aqui. Mas o legal é que você pode, por exemplo, colocar para limpar 2 vezes num determinado cômodo, né? Tipo esse aqui, a cozinha vai limpar 2 vezes, mas o quarto aqui somente 1 vez. E eu posso classificar a ordem, né? Coloco aonde ele vai começar a limpeza. E tenho também aqui, ó, a limpeza agendada, onde eu posso apertar aqui em mais, né? Definir horário, o escopo da limpeza, modos, se ele vai fazer isso 1 vez, se ele vai fazer diariamente, somente dias úteis. Então tem várias configurações bem interessantes se você quiser criar uma programação. E não menos importante, aqui ainda nós temos estação, onde você tem 3 botões. Aspirar pó, onde ele vai coletar a sujeira do robô aspirador e colocar no saco de pó que está dentro da base. Lavagem do pano de esfregão e secar. Ele já faz tudo isso de forma automática, mas se por algum motivo você parou o processo de limpeza, ou acabou a energia, ou aconteceu alguma coisa assim, aí você pode fazer essa atividade manualmente depois. Como você viu, tem várias opções ali dentro do aplicativo, mostrei as mais importantes para você, mostrei também algumas configurações que você pode utilizar uma vez ou outra. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não esquece de clicar no botão de gostei e de comentar aqui embaixo do que você está achando desse robô aspirador, se você conseguiu configurar ele, se deu tudo certo, beleza? Fico por aqui, não esquece de se inscrever no canal para conferir mais dicas e vídeos como esse e até o próximo vídeo.